Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for assistir depois pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco durante todo o período que aqui estivermos, abençoando cada um de nós, abençoando cada irmão que estiver em seu lar, assistindo a nossa gravação. Que sejamos atendidos e socorridos nas nossas necessidades. Que ao final do trabalho de hoje aqui na casa, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para o nosso lar terreno, os nossos familiares que ficaram lá à nossa espera. Iniciando a nossa palestra de hoje, a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, graças a Deus. Vamos receber o nosso amigo, Edilson Ascenso, presidente do Centro Espírita Leonor. Eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui mais uma vez, que a gente possa rapidamente conversar, falar sobre a doutrina espírita. E a doutrina espírita ela é muito pródiga, Em especial, nós estamos falando aqui agora na parte literária. São muitos livros, é muita informação. Só Chico Xavier nos trouxe mais de 400 obras psicografadas, Então, assim, existe uma vasta biblioteca que nos traz informações que nos ajudam nesse processo de evolução do espírito. E hoje nós estamos trazendo uma obra, talvez, na minha opinião, na minha modesta opinião, uma das obras mais importantes da lavra de Francisco Cândido Xavier com o seu mentor Emmanuel, que é a obra Paulo Estevão. Uma obra que fala do início do processo do cristianismo logo após a passagem de Jesus. Emmanuel relata de forma assim extraordinária os momentos que se sucederam à crucificação de Jesus. E ele começa lá por volta do ano 34 da era cristã, quando da chegada a Jerusalém de um jovem vindo da cidade de Tarso. O nome dele era Saulo. Saulo chega a Jerusalém com a missão de se tornar o líder dos judeus daquela época. Ele iria assumir uma condição especial no sinédrio judaico. E aí ele vem completamente preparado para isso. Saulo tinha uma formação acadêmica muito robusta, fisicamente também ele era muito avantajado, era um cidadão extremamente disciplinado, e chega a Jerusalém para cuidar dos ensinamentos judaicos. E quando ele chega a Jerusalém, ele tem conhecimento de que nas cercanias da cidade havia um núcleo religioso, chamado a Casa do Caminho. E as informações que chegavam a ele é que aquele núcleo religioso, chamado Casa do Caminho, abrigava não só homens piedosos, mas também acolhia as pessoas mais necessitadas da cidade. Então, ele fica curioso, inclusive para conhecer a obra e conhecer o que se professava na Casa do Caminho. E ele vai até lá. E quando ele chega à Casa do Caminho, à época, estavam presentes alguns dos apóstolos de Jesus. Simão Pedro, João, evangelista, Tiago, menor, e Filipe. E na oportunidade que ele chega à Casa do Caminho, ele se encontra com um outro jovem que vinha da cidade de Corinto,
de nome Estevão. Estevão fazia ali uma preleção, colocando os seus ensinamentos para aqueles homens que estavam ali acompanhando. E a história de Estevão é muito interessante, porque o nome dele era Gesiel. E Emmanuel narra também a história dele. Gesiel era filho de Jochebed. Tinha uma irmã, Abigail. Eles moravam na cidade de Corinto. E o pai, Jochebed, ele estava absolutamente revoltado, porque no passado ele havia tido terras usurpadas pelos romanos. Em certa ocasião, ele vai fazer uma reivindicação daquelas terras. A esposa, inclusive, havia falecido, desencarnado, em face daquele aborrecimento que havia sido dado à família. E ele vai fazer aquela reclamação. E quando ele vai até aqueles romanos, ele não só não é atendido na sua reclamação, como é expulso da sua casa. É dado a ele o prazo de 3 dias para que ele se retirasse de onde ele estava, porque aquela propriedade seria ocupada agora por um romano. Ele, completamente alucinado diante dessa situação, até a fogo na propriedade vizinha, que era justamente aquele que havia julgado. E tomando conhecimento dessa situação, aqueles romanos vão até a casa de Jochebed e prendem a família toda. O pai e os 2 filhos. Na frente das autoridades romanas, o filho diz: olha, fui eu que taquei fogo, não foi meu pai. E ele faz isso no sentido de proteger o pai, que já estava de idade. No entanto, a sentença é cruel. O pai foi condenado, porque fora visto no local do crime. E o filho, que havia confessado, também fora condenado. Os 2. A filha é libertada, mas Gesiel torna-se escravo. O pai não resiste naquele momento. Ele é surrado e é morto naquela ocasião. O filho Gesiel, então, torna-se escravo dos romanos e é encaminhado às galeras romanas, aos navios, aonde ele atuava como escravo. Em certa ocasião, numa das galeras em que ele estava trabalhando, embarca um sujeito chamado Sérgio Paulo. Sérgio era uma autoridade romana, que embarcado adoece e fica no isolamento. O comandante da embarcação, percebendo a gravidade da situação e conhecendo o espírito de Gesiel, que era um homem absolutamente doce, não revoltado como os demais escravos, encomenda então para que Gesiel vá cuidar de Sérgio Paulo. Isso acontece. E ocorre que aquele cidadão romano, apesar da febre, apesar da doença, se recupera. Mas Gesiel adoece. Ele agora contrai a febre. E diante dessa situação, ele é condenado a ser jogado ao mar. Porque, afinal de contas, por que preservar a vida de um escravo contra toda a população na condição de ser contaminada? Né? No entanto, Sérgio Paulo interfere. Por motivo de gratidão, diz: olha, esse homem foi que me salvou a vida. E vou dar a ele uma oportunidade. Pede para que o comandante se aproxime de uma praia aonde ele iria abandonar Gesiel. Ele próprio acompanha Gesiel até a praia, dá a ele um certo dinheiro, roupas, e diz a ele: olha, daqui por diante é você com a sua própria existência. E faz uma recomendação a ele: troque de nome, para que não fique conhecido como Gesiel, que era o escravo. Adoecido, naquela praia ele é recolhido e é levado à casa do caminho. O que era a casa do caminho, meus amigos? Emmanuel define a casa do caminho não só como um núcleo de oração, mas uma casa de acolhimento. O que é o centro espírita, Wilson? Se não uma casa de acolhimento, como nós estávamos falando agora há pouco? Este é o cristianismo primitivo. E muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós rotulamos as pessoas. Né? Lá não. Ali era feito o acolhimento de todos aqueles que chegavam. Gesiel chega muito doente. É acolhido por aqueles irmãos piedosos. Consegue a cura.
E quando ele é curado, Simão Pedro conhece da história dele e dá a ele um novo nome. Agora não era mais Gesiel, agora era Estevão. E dá a ele a informação de que o Messias que ele esperava já havia vindo. Era Jesus. Gesiel, agora como Estevão, tinha conhecimento da lei judaica, conhecia a Torá. Eles aguardavam o Messias na ocasião, né? Mas não tinha conhecimento que ele já havia chegado. É dado a ele, inclusive, o Evangelho de Mateus, para que ele pudesse entender a ação daquele Cristo que ele desconhecia. E Gesiel se converte. Ele se converte em face dessa situação. E naquele momento, daquele encontro entre Estevão e Saulo, que havia visitado a casa do caminho, quem pregava era Estevão. E Estevão dizia a todos aqueles que estavam lá que o Messias já havia chegado, era Jesus. No entanto, Saulo, o senhor da lei, orgulhoso, fica pensando, mas como? Como Jesus pode ser o Messias, se nem ele próprio se salvou? Morreu na cruz ao lado de 2 ladrões. Não pode ser esse o Messias. Porque os judeus esperavam um Messias que viesse libertar os judeus do jugo romano. Não poderia ser um simples carpinteiro, um sujeito humilde, que nasceu na manjedoura e morreu na cruz, com uma vida simples. Esse não poderia ser o Messias. E aí há um embate entre Saulo, que não aceitava Jesus, e Estevão, já convertido. Saulo, no entanto, diante do seu orgulho, intima Estevão a comparecer no Sinédrio, para que ele justificasse as suas afirmações, para que ele confirmasse tudo aquilo que ele havia dito àqueles homens piedosos. Ele pensa em não ir, mas ele vai. E quando ele chega lá, diante daqueles senhores da lei, ele explica, o Jesus é o Messias. Jesus já veio. E diante dessa afirmação, ou dessa confirmação, ele é preso. Não só ele, os demais também são presos. Simão Pedro, Felipe, Tiago, menor, não é preso. Porque quando ele chega lá, ele está numa atitude de reza e eles acabam preservando Tiago. Então Saulo vai até Gamaliel, que era então a maior autoridade judaica naquele momento. Era aquele a quem Saulo iria substituir. E Gamaliel diz a ele uma frase impactante, que está no livro Paulo Estevão. Saulo, se você estiver brigando contra algo que é de Deus, não há nada o que se fazer. No entanto, se a obra da casa do caminho não for de Deus, ela vai perecer, independente da sua ação. E aí então ele fica pensando, mas o que devo fazer então? Devo ser ridicularizado? O sujeito me humilhou. Então resolvem soltar aqueles outros apóstolos, mas Estevão é condenado à morte. Morte pelo apedrejamento. E essa seria uma cerimônia impactante para celebrar a chegada de Saulo a Jerusalém. Para que ele pudesse ser ali aplaudido como grande defensor da lei judaica. Ele prepara uma festa para a execução de Estevão. Convida a sua noiva para ir a Jerusalém. A sua noiva era Abigail, a irmã de Gesiel. Narra Emmanuel. E no momento do apedrejamento de Estevão, que ela não quer acompanhar, e quando ela vê aquele homem sendo martirizado, ela diz, Saulo, é meu irmão. É meu irmão Gesiel aquele que bate. E ele fica pensando, mas como pode? Como poderia ser esse homem o meu cunhado? Eles eram noivos. Só que então Abigail vai até o irmão, que ela já não havia mais tido contato desde aquele momento da prisão. E o espírito iluminado de Estevão diz ela, perdoa. Perdoa Saulo. Perdoa esse homem. Né? No entanto, ele não foi capaz de entender essa situação. Rompe o noivado.
pede para que Abigail vá embora. Afinal de contas, como conviver com uma mulher cujo irmão ele havia sacrificado? Não haveria condições de permanecer. E diante dessa situação, Abigail vai embora. Passado um tempo, alguns meses, Saulo, se arrependendo da situação, vai a Jope em busca de Abigail, arrependido, no sentido de pedir perdão. Só que quando ele chega a Jope, Abigail está doente, com a saúde combalida, mas já transformada pelo cristianismo primitivo. Ela também já havia aceitado Jesus. E Saulo fica pensando, então, quem era esse Jesus que interferira tão drasticamente na sua vida, no seu casamento? Quem era aquele Jesus? E ele não aceita aquela condição. Tudo bem? Fica à vontade. E ele fica pensando, quem era aquele Jesus que interferia de tal forma? Né? E quem fora que convencera Abigail daquela situação fanática? Toma conhecimento de que era Ananias, um velho, que havia passado por Jope e dado a ela as instruções que Estevão também havia recebido. Então agora ele passa a perseguir Ananias, aquele que havia convertido Abigail. E toma conhecimento de que Ananias agora não estava mais em Jerusalém, estava em Damasco. E aí ele resolve ir até Damasco perseguir ao nosso querido Ananias. E aí, como todos sabem, a porta da cidade de Damasco, uma luz intensa na sua frente, ele é o cavalo, e aquela luz diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pensa, olha e fala, quem és tu? E a voz responde, eu sou Jesus. Saulo fica cego, cai do cavalo, de joelhos. Ele compreende a imagem magnífica de Jesus e diz a ele, Senhor, que queres que eu faça? E aí então a voz responde, vá a Damasco. Então, cego, como única opção do que poderia fazer naquele momento, ele escuta Jesus e vai até Damasco, aonde ele fica numa pensão, aguardando os acontecimentos, aquilo que poderia vir a acontecer. No terceiro dia vai a ele encontro Ananias. Aquele que ele havia perseguido, agora vai ao encontro dele e diz, em nome de Jesus, lhe trazer a cura. Ele estava cego. E passa a enxergar. É curado. E Ananias entrega para ele o Evangelho de Mateus. Esta é a boa nova. Entregando o Evangelho a Saulo, ele começa a ler e compreender o quanto havia se equivocado em relação à figura amorosa de Jesus. E aí então ele pensa que ele deveria se retratar. Ele vai à sinagoga no sábado seguinte. E quando ele chega na sinagoga, pede a palavra, porque ele era romano, ele tinha cidadania romana, pede a palavra e diz, olha, eu estava equivocado, eu errei, o Messias já veio, é Jesus. Ele não é compreendido. Aquela multidão começa a se revoltar e diz, esse homem ficou louco, o homem engordou, prendam-o. E ele sai fugido da sinagoga. E vai ao encontro de Gamaliel, seu antigo chefe, que agora morava lá em Damasco, na Síria. E quando ele vai a Gamaliel, ele diz, fui à sinagoga dar o meu testemunho da verdade. Mas os homens não compreenderam. Então Gamaliel diz a ele, Saulo, você chegou agora. Como pode pregar o Evangelho sem um conhecimento efetivo? E aí ele fica pensando, mas o que eu vou fazer? Agora não posso retornar a Jerusalém, não sou aceito, eu era juiz de direito, o que eu vou fazer? Não tenho uma profissão? Gamaliel pergunta para ele. Meu pai me ensinou o tear. Vai trabalhar.
E aí você vai ter condições de pregar o Evangelho. E ele aceita o emprego do irmão de Gamaliel, para que ele vá ao meio do deserto trabalhar com o Tiago, como tecelão, no deserto da Samaria. Lá ele fica 3 anos. 3 anos. Até dar o tempo de retornar a Damasco novamente. Ele volta àquela mesma sinagoga em que ele havia pregado para a última ocasião, para reafirmar tudo aquilo que agora ele havia vivido na carne. Porque passou 3 anos trabalhando no deserto, trabalhando e estudando. E quando ele faz o seu depoimento, ele é reconhecido. É um impostor. É Saulo, o impostor. Relembram-se que havia então uma ordem de prisão contra ele. E nesse meio tempo, mais uma vez, ele foge da sinagoga. E aí Ananias recomenda: é melhor que deixe Damasco. Volte a Jerusalém. E naquela mesma noite, dentro de um cesto de vime, ele retorna para Jerusalém. Tudo isso, meus amigos, está no livro Paulo Estevão, uma obra extraordinária. Quando ele chega a Jerusalém, aonde ele vai? Ele já não tinha uma casa. A irmã que morava em Jerusalém já havia mudado, de vergonha. E aonde ele vai bater? Na casa do caminho. Ele vai até a casa do caminho, bate a porta, Barnabé atende. E ele diz: diga a Simão que Saulo de Tarso está aqui. Barnabé, assustado com aquela visão, vai até Simão Pedro e diz: olha, está à porta Saulo de Tarso. O quê? Aquele que nos perseguiu, nos levou ao cárcere e matou Estevão. Exatamente, ele está aí. E o que ele quer? Ele quer acolhimento. Tiago já pensa, em hipótese alguma, esse homem quase nos destruiu. Matou Estevão. Nos prendeu. Simão então pensa, mas e quais foram os ensinamentos do mestre? Se não de perdoar? 70 vezes 7? E aí é um dilema entre aqueles que querem aceitar a presença de Saulo na casa do caminho ou rejeitar a presença dele. Simão então dá a ordem. Diga que ele volte uma outra hora. Nós vamos pensar sobre o assunto. E ele manda então que Barnabé vá ao encontro de Saulo, para compreender se Saulo realmente havia se modificado, se não era o mesmo Saulo que eu batera na casa do caminho 3 anos antes. E quando Barnabé chega até Saulo, ele compreende que Saulo realmente havia se transformado. Ele havia aceitado Jesus. Ele havia compreendido aquela nova realidade. Volta à casa do caminho. Barnabé diz a Simão: Saulo modificou-se. E ele é acolhido na casa do caminho. E quando ele chega lá, quando ele chega na casa do caminho, ele faz uma única exigência, um pedido, na verdade, a Simão. Gostaria de ficar no mesmo leito de Estevão. E é atendido. Ocorre que Simão lembra a ele que ele não poderia ficar muito tempo em Jerusalém. Havia também contra ele uma ordem de prisão, que se ele ficasse por lá, ele seria preso. O que fazer? Então Simão diz a ele: é melhor retornar a Tarso, sua terra de origem. Vá em busca da sua família. Ficar-se aqui, será preso. E ele volta para a sua cidade natal, para a casa dos pais. A mãe havia desencarnado, decepcionada com a atitude do filho. O pai, quando vê a figura de Saulo, diz: Saulo, ainda bem que voltastes. Mas não o reconheceu, porque diz a ele: ficastes louco, meu filho. Fostes preparado para ser o líder dos judeus, e não para seguir esse carpinteiro. E aí Saulo se vê numa encruzilhada mais uma vez. Ele se vê na decisão de ficar com o pai
ignorar Jesus ou aceitar a sua nova vida. O homem novo, deixando o homem velho para trás, como ele costumava dizer. Então ele é obrigado a decidir. Resolve então deixar o pai, que não o aceita, porque ele havia se convertido. E Saulo é mandado embora. O pai, arrependido, resolve então mandar um dinheiro para ele que pudesse se manter. Quando o portador chega próximo dele, diz: olha, dinheiro que seu pai lhe mandou. Ele pensa em recusar aquela oferta. Mas ele precisava do dinheiro. Encolhe o orgulho, que era muito particular dele, e aí então aceita o dinheiro. Compra um tiar. E fica mais 3 anos trabalhando agora em Tarso, na condição de tecelão. Aquele mesmo homem prepotente, arrogante, egoísta, agora era um tecelão na cidade de Tarso, na sua cidade natal. Até o momento em que Simão Pedro dá a ele um recado, que ele deveria assumir a igreja de Antioquia, o primeiro núcleo cristão fora de Jerusalém. Ou seja, ele já estava preparado. E ele então assume a igreja de Antioquia. E lá, meus amigos, ele começa toda a sua jornada evangélica do homem novo. Lá Saulo se transforma. A igreja de Antioquia era um núcleo mais avançado do que Jerusalém. Faziam prodígios, porque na igreja de Jerusalém haviam conflitos entre eles. Tiago, menor, tinha uma linha de pensamento. Simão pensava diferente. E quem intercedeu foi Saulo, que mais adiante, só mais adiante, é batizado como Paulo, em homenagem àquele Sérgio Paulo que Estevão havia salvo anteriormente. Porque ele o encontra no futuro e conhece da história. E aí, Emmanuel narra, evidentemente que a gente não consegue narrar toda essa história, porque nós focamos na Casa do Caminho, nesse núcleo religioso. Narra toda a história de Saulo, as 2 viagens em que ele percorreu a pé. Não era que nem hoje, né? De ônibus, de avião, a pé. No lento, no animal, não é? Era completamente diferente. E depois, quando já estava alquebrado e não conseguia mais realizar as viagens, os amigos espirituais orientavam a ele: já que não consegue viajar, escreva. Surgem as cartas de Paulo, orientadas por por Estevão, que passa no mundo espiritual, passa a ser o seu grande protetor. Estevão trabalha junto com Paulo no mundo espiritual. E Paulo se transforma na grande pilastra do cristianismo primitivo. Aqueles que acompanhavam Jesus, os seus apóstolos, eram humildes pescadores, homens de pouca qualificação intelectual. Mas Saulo não. Saulo era um senhor da lei. Saulo conhecia a Torá. Saulo falava mais de uma língua. E ele defendeu o Evangelho. E foi a grande pilastra do Evangelho primitivo. E aí começa a história de Saulo. Evidentemente que, pela hora, não dá para seguir adiante no livro, que é extraordinário, aonde ele narra as suas viagens, a primeira viagem, arrecadando recursos para a igreja primitiva, a segunda viagem, aonde ele vai até a Grécia, naquela cidade evoluída e não consegue cativar ninguém, retorna, passa a escrever, é preso, resolve ir a Roma, posteriormente a Espanha, e é martirizado em Roma. Então veja só, meus amigos, que figura extraordinária é essa de Paulo de Tarso, que errou, que perseguiu cristãos, que matou pessoas, mas que se transformou. E o exemplo dele vale para nós, porque nós podemos errar. Errar faz parte do processo de evolução do Espírito. Mas
nós precisamos compreender a necessidade da transformação do homem velho para o homem novo. A nossa transformação, a evolução do espírito enquanto encarnado. Esse é o nosso objetivo de aqui estarmos essa noite. A nossa transformação pessoal. Deixarmos de lado muitas coisas que poderíamos fazer. Escolhemos estar aqui essa noite. Né? Processo de transformação do espírito que muitas vezes vem pela dor. Ou não é assim? Mas ao final, já cansado, no final da sua jornada, ele diz a célebre frase, que fui lembrado aqui: lutei o bom combate, venci pela fé. Ou seja, trabalhou até o final para poder colocar aquilo que ele acreditava como sendo a sua ideia. Sujeito disciplinado. E nós precisamos ter disciplina. Emmanuel encontra Chico Xavier lá na beira do lago, faz a ele só um pedido. Está disposto a trabalhar, meu jovem? Sim. Então há 3 recomendações a serem feitas. Quais seriam? Disciplina, disciplina e disciplina. Como modificar o espírito sem a disciplina? E o que nós encontramos hoje na sociedade? As pessoas querendo o caminho fácil. Né? Procurando atalhos. Não há atalhos no mundo espiritual, diz André Luiz. Nós temos que trabalhar a nossa evolução. Né? E a gente vê as pessoas querendo as facilidades, as benesses, né? Ignorando o direito do próximo, em detrimento da sua própria vontade. Né? Tudo terá consequências, meus amigos. Não ignorem. Nós vamos chegar ao mundo espiritual, no processo de desencarnação, que todos nós vamos chegar, e vamos ser chamados à responsabilidade, o que fizemos. Nós estamos falando do livro de libertação. Quando André Luiz encontra-se numa região umbralina, que ele chama de cidade estranha, e ele encontra 2 sujeitos ali revoltados. Um deles diz: eu não sei porque que eu estou aqui. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu não era um homem das finanças, eu era um homem das letras. Não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí é perguntado para ele: muito bem, e o que fizestes do conhecimento que adquiristes? Guardaste para ti? Ou transmitiu aos demais? É isto que está aqui. O outro, inclusive, estava lá, também não entendia. Quando vasculhado a sua consciência, o arrependimento. Ele havia fraudado a Previdência para se aposentar. Estava lá. E além disso, ficava ocioso naquele tempo todo. O que fizeste dos tempos que estivesse lá? Não aproveitastes nada para trabalhar? Ou seja, nós precisamos aproveitar esta encarnação. Aproveitar e trabalhar. Não é ser santo, que ser santo é impossível. Somos todos espíritos ainda atrasados que precisam dar o seu testemunho dessa realidade. Então, meus amigos, a vida não é um jogo de dados. Não há um acaso. Há trabalho. Né? E Saulo mostrou isso durante essa existência. Gente, fui além hoje, hein? Daqui a pouco corta um tempo aí, né? Obrigado, gente, pela oportunidade de estarmos aqui, falar de Jesus, falar da Casa do Caminho, falar de Emmanuel, né? Está saindo o filme dele agora, né? O filme do Emmanuel, provavelmente, talvez mais para frente. As obras de Chico são extraordinárias, né? Essa em especial é fantástica. É um livro desse tamanho que não dá para resumir em 30 minutos, né? Mas fica aí o gostinho do livro para aqueles que quiserem ler e entender um pouquinho dessa história. Muito obrigado. Vamos fazer uma prece para nós encerrarmos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui esta noite. De tantos lugares que poderíamos estar, escolhemos estar aqui. Somos gratos por esta casa, pelos amigos espirituais que nos acolhem, que nós possamos sair daqui revigorados e refortalecidos,
para a luta do nosso dia a dia. Agradecemos aos irmãos espirituais, aos irmãos desencarnados, a Francisco de Assis, protetor desta casa, e que nós possamos, Pai, compreender através dos ensinamentos de Jesus e daqueles que nos antecederam a importância do trabalho no bem e na caridade. Que assim seja. Obrigado, Senhor.